Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer um pouco sobre a religiosidade do povo brasileiro. Gostaria que você acompanhasse esse vídeo até o final para tentar se identificar se você é um religioso ou se realmente você é um cristão, se você pode se considerar um cristão. Em uma breve pesquisa na internet, você consegue achar que 80%, pelo menos 80% dos brasileiros são considerados cristãos, né? Por quem faz esse tipo de pesquisa. Mas será que se o Brasil realmente, 80% dos brasileiros que se dizem cristãos, exercesse aquilo que o cristianismo ensina na Bíblia, o Brasil seria do jeito que é? Em breves pesquisas também você consegue encontrar que o Brasil, por número de habitantes, é um dos países que mais cometem homicídio. Da mesma forma, o Brasil é muito conhecido pela sua imoralidade sexual. Isso não é difícil de se encontrar através das novelas, programas e tantas outras coisas mais. Músicas, né? Nas músicas brasileiras contém muito a questão do sexo e tudo mais. O Brasil também é um dos países mais corruptos do mundo, né? Aqui a corrupção é escancarada, né? Quem rouba na política, por exemplo, dificilmente é preso. Ano após ano ele continua se elegendo. Então, será mesmo que o Brasil pode se considerar um país cristão? Como que um país que se diz cristão vive de uma forma tão diferente do que a Bíblia ensina? Isso se chama religiosidade. Hoje eu vou trazer um exemplo de um homem chamado Nicodemos, um religioso daquela época, muito renomado. E ele se chegou a Cristo fazendo elogios a ele, e Cristo alertou ele a respeito da importância do nascer de novo. Acompanha comigo a leitura. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, do 1 ao 5. Então Nicodemos, como diz aí, um dos principais dos judeus. Então ele era renomado na religião, né, judaica. E ele é alertado por Jesus que é necessário que ele nascesse de novo. Então, para Jesus, o fato dele ser renomado na religião, dele ter conhecimento, dele ser considerado, isso não valia de nada. Era necessário que ele nascesse de novo. E Nicodemos fala: mas como um homem velho nascerá de novo? Ele voltará para o ventre da sua mãe? E Jesus explica, Jesus diz: não, é necessário que ele nasça da água e do Espírito. Você pode pensar também, o que seria nascer da água e do Espírito? O que seria o nascer de novo? O apóstolo Paulo, em sua carta a Tito, diz: ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando cremos em Cristo, passamos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Como Jesus diz ali, né? É necessário nascer da água e do Espírito. Isso é um nascer espiritual. A partir do momento que você se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo, você recebe o lavar regenerador do Espírito Santo. E passa a ser uma nova criatura, viver uma nova vida.
Vamos ver quais são as características de quem passou por esse novo nascimento, que foi lavado pelo Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Essas são as obras que aquele que nasceu de novo passa a realizar por meio do Espírito Santo, por meio do novo nascimento. Então, com certeza, o Brasil não é um país cristão. 80% dos brasileiros se dizem cristãos, dizem seguir uma religião cristã, né? Porque isso aí entra num outro debate. Mas se os brasileiros fossem 80% cristãos, teriam que gerar esses bons frutos, né? Como a palavra diz, e sabemos que o Brasil não está do jeito que está por gerar esses bons frutos. Então, querido, se você, querido, querida, assim como eu, era apenas um religioso, né? Ia para a igreja para se sentir bem, não é verdade? Já vi muitas pessoas falar isso, ó, realmente eu preciso ir na igreja, eu me sinto tão bem quando eu vou na igreja. Poxa, como se a igreja fosse um lugar que você toma um banho e fosse para o mundo novamente se sujar, né? Eu lembro que na época que eu era um desses religiosos, a gente combinava muitas das vezes, né, de ir na missa do Padre Marcelo nas quintas-feiras, imaginando até mesmo que depois de lá pudéssemos ir, por exemplo, no Carioca, né, bagunçar, beber, se embriagar e praticar imoralidade e fazer tudo que a palavra condena. Mas éramos religiosos, né? Afinal, podíamos ir lá na missa lá e tal. Como se nós estivéssemos agradando a Deus indo ali, né? Pegando algum tipo de proteção e indo para a bagunça logo após. E isso não existe, queridos. A palavra, ela não dá margem para isso. Aliás, nenhuma ida à igreja vai te transformar em uma pessoa perdoada pelos seus pecados. O fato de você ir para a igreja de vez em quando, queridos, no grande dia, não fará diferença alguma. O seu coração tem que estar entregue a Cristo. E você tem que pensar sobre isso. Será que os seus frutos são frutos de alguém que realmente nasceu de novo? Será que você se arrepende quando comete seus pecados? Existe uma grande diferença daquele que se arrepende e daquele que sente remorso, né? O que sente remorso, ele fica triste, pois ele não consegue parar de fazer aquelas coisas. Ele sente remorso, mas ele continua fazendo. O que se arrepende, ele muda. Essa é a diferença. Então pense sobre isso. Se os frutos que você tem gerado têm sido frutos de alguém que nasceu de novo, aquele que vive para Cristo, que tem prazer em ler a palavra de Deus, em seguir aquilo que Ele ordena, né? Você lê a palavra de Deus, isso é importante. Como alguém que ama a Deus sobre todas as coisas não busca nem conhecer Ele, e como conhecer Ele sem a palavra de Deus? Então pense sobre isso, queridos. No último dia, ser um religioso não vai te salvar. E eu finalizo com uma passagem, que é um chamado de Deus para nós. Olha só. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Este é o chamado de Deus para aqueles que nasceram de novo. Largar a velha natureza e ser uma nova criatura em Cristo. Deus lhe abençoe e cuidado com a religiosidade.
No último dia se pode ouvir de Cristo, né? Afaste-se de mim, pois eu nunca te conheci. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós.